Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados fiéis, hoje nós estamos começando um novo ano civil. Hoje também celebramos a 8ª do Natal, com a festa da circuncisão de Jesus, quando foi imposto o nome também de Jesus, e o menino foi apresentado e consagrado a Deus, aquela cerimônia antiga que havia, de pertença ao povo escolhido, ao povo dos judeus, aos israelitas. Hoje também nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, a Igreja Universal. O rito na forma ordinária se celebra a Santa Maria, Mãe de Deus, dedicando o primeiro dia do ano a Nossa Senhora. E hoje também é dia de nós rezarmos pela paz. Vamos começar o ano de 2014 pensando como nós vivemos, como nós estivemos diante de Deus no ano passado. É importante fazermos um exame de consciência para nós pensarmos diante de Deus como se passou aquele ano que ficou para trás e que nós vivemos e que não volta mais. É interessante, cada ano passa e a nossa vida assim vai cada vez mais chegando ao seu termo, ao nosso objetivo, que é a glória de Deus, que é nos encontrarmos com Deus. Nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo. Ou seja, glorificarmos a Deus. E a cada ano e a cada dia que passa, a cada hora, nós ou fazemos isso ou não o fazemos. De acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa fidelidade a Deus nosso Senhor. Então vamos pensar, nesse ano de 2013, como eu vivi aos olhos de Deus. Vamos fazer uma hipótese. Se Deus nosso Senhor chegasse para nós nesse primeiro dia de 2014 e nos fosse apresentado como num filme, todos os dias do ano de 2013. Como é que nós depois encontraríamos a face de Deus? Será que a face de Deus ficaria contente conosco? Porque nós fomos fiéis a Ele? Porque nós lutamos contra tudo aquilo que ofende a Deus, contra o pecado, contra os vícios, contra a nossa paixão dominante, contra aquilo que nos afasta de Deus? Ou se nós encontraríamos a face de Deus triste conosco, pelas nossas inumeráveis infidelidades, e depois, mais do que tudo isso, por não tivermos nos reconciliado, se não tivéssemos nos reconciliado com Deus. Como estaria a face de Deus para nós? É importante nós pensarmos isso e refletirmos. Será que encontraria, nosso Senhor ficaria contente com o que eu fiz, com o que eu pensei, com o que eu agi? Ou será que nosso Senhor ficaria triste? Digo isso não para nós ficarmos tristes, mas para nós começarmos um ano novo diferente. Começarmos o ano de 2014, um ano verdadeiramente dedicado a Deus. Começarmos uma vida nova, na graça de Deus. E o tempo que Deus nosso Senhor nos dá, Ele nos dá para nós adquirirmos o céu. Para nós utilizarmos para o bem. Será que nós temos utilizado ou não? Se nós temos utilizado, vamos glorificar a Deus, vamos cantar as misericórdias de Deus, agradecendo a Deus por todo o bem que nosso Senhor fez, pelo mal que nos preservou. Se não tivermos sido assim tão justos aos olhos de Deus, porque às vezes nós podemos ser justos e bons aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, às vezes nem sempre somos assim tão bons. Então, se por acaso nós tivermos sido infiéis a Deus e ainda não nos reconciliamos com Ele, esse é o tempo favorável. Vamos começar um ano novo, fazendo um propósito bom,
um propósito diferente, de começarmos uma vida diferente aos olhos de Deus. E isso é possível. Mas é importante nós nos perguntarmos, e fazermos já no primeiro dia do ano esse propósito, ter esse pensamento, para que eu fazendo o propósito para todos os dias do ano, eu possa ser mais fiel a Deus, ou pelo menos menos infiel. Então qual é o propósito que você vai fazer, que eu vou fazer para Deus neste 2014? Vamos pensar. Vamos pensar agora. Qual o propósito que eu vou fazer neste ano que pode agradar a Deus? Talvez pode ser, por exemplo, uma ocasião de pecado que eu tenho que deixar. Essa ocasião pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente. Essa ocasião pode ser um apego desmedido a uma pessoa, a uma coisa, a algo que existe, que eu possuo, que me afasta de Deus. Essa ocasião pode ser, por exemplo, não sei, um vício dominante, em que eu não consigo romper com ele, mas que eu preciso pedir mais a Deus a força, através da minha oração pessoal. O meu propósito pode ser, por exemplo, eu ser organizado na minha vida, e eu dar tempo a Deus todos os dias. Por exemplo, fazendo bem a minha oração pessoal de cada dia. Então qual é o propósito que você e eu vamos fazer neste ano? Vamos pensar. Vamos ficar alguns instantes em silêncio e vamos pensar o que eu preciso fazer. O que é que a minha consciência me diz que eu preciso fazer para todos os dias eu chegar no final de 2014 e eu encontrar a face de Deus, de Jesus, contente comigo. Vamos marcar esse nosso propósito e vamos perseguir essa meta, que seja uma meta para esse ano de 2014. Porque muitas vezes, olhando para a nossa vida pessoal, nós encontramos muitos defeitos, muitas fraquezas, muitos pecados. E nós não conseguimos, muitas vezes, eliminá-los, nem sequer um deles durante um ano, porque nós não miramos bem para apenas um pecado ou uma fraqueza. Nós ficamos olhando talvez para o todo das nossas infidelidades. E nós não pegamos uma fraqueza e procuramos tirar da nossa vida. É mais ou menos aquele exemplo que se dá, né? Se a pessoa pega um feixe de gravetos, se ela tenta quebrá-los, ela não consegue. Mas se ela pega um por vez, ela consegue quebrar. De maneira que depois ela vai quebrar todos aqueles feixes que estavam ali. Mais ou menos assim na nossa vida espiritual. Vamos nos organizar e vamos combater aquele defeito que Deus e a minha consciência me dizem que eu preciso melhorar. E olha, todos nós temos algum defeito a ser melhorado aos olhos de Deus. Talvez você possa questionar e estar se perguntando assim: mas padre, eu sou muito fraco, eu não consigo. 50% de verdade aí. Nós todos somos muito fracos. Aliás, somos mais fracos do que nós imaginamos. Nós não fazemos ideia de quanto nós somos vulneráveis ao pecado, à fraqueza humana. Não é? Então, mesmo assim, nós não podemos desistir, desanimar ao vermos que somos fracos. Pelo contrário, temos que contar com a ajuda e com a graça de Deus. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Nós não podemos tudo. Nós não sabemos tudo. Nós não somos capazes de todas as coisas.
mas Deus é. Então, como diz São Paulo, vamos começar esse ano novo pensando naquela frase que é muito dita, não é? Que nós encontramos aí até nos carros: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir essa frase? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos colocar, em vez de colocarmos no plural, vamos colocar essa frase no singular. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Vamos dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Vamos pensar no valor, na profundidade desse versículo da Sagrada Escritura. Se Deus está comigo, nada temo e confio. É um salmo. Se Deus está conosco, nós não precisamos ter medo. Por isso que São Paulo, depois de pensar muito nisso, ele dizia: quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nada nos poderá separar do amor de Deus. Mas essa deve ser um alicerce, uma certeza que nós temos que ter. O cristão não é aquele que vive, às vezes ele se sente bem, então ele combate por Deus. Então ele se encontra perto de Deus, então ele se acha forte. Ninguém pode ir contra ele. Não, o cristão é aquele que tem a convicção profunda de que Deus não o abandona, mesmo no meio das dificuldades. De que Deus jamais nos desampara, mesmo que nós sejamos fracos. Mesmo que nós sejamos os piores da terra. E olha, nós não valemos muita coisa não. Nós somos muito pecadores aos olhos de Deus. Conta-se na vida de São João Maria Vianney que ele uma vez perguntou a Deus. Sabem que São João Maria Vianney, o cura d'Ars, era um padre muito santo, que se alimentava muito pouco, que fazia muita penitência, que fazia muitos sacrifícios e que conseguia de Deus praticamente tudo que ele pedia. Porque ele era muito santo, ele era muito amigo de Deus. E certa vez ele perguntou a Deus que lhe mostrasse todas as suas misérias, todas as suas fraquezas. E Deus mostrou para ele. Depois ele conta, se ele não tivesse tido uma graça especial de Deus, ele não teria resistido ao ver a sua miséria, a sua fraqueza pessoal. E olha que ele era santo. Já pensou se Deus mostrasse para nós a enormidade da nossa miséria, daquilo que nós somos aos olhos dele? Mas mesmo assim Deus nos espera. Deus nos dá um tempo. Deus nos dá mais um ano. Ou pelo menos mais um dia. Nós não sabemos, nem eu nem você, nós não sabemos se nós vamos chegar ao 2015. Mas nós temos o dia de hoje para ser melhor, para sermos melhores. Então vamos a começar por hoje. Vamos dizer como o profeta Davi: hoje eu começo, nunc cepi, agora eu começo. Não vamos adiar a nossa mudança de vida. Tem que ser hoje. Vocês já viram aquele santinho de Santo Expedito? Às vezes se distribui aí até de maneira assim um pouco supersticiosa, né? Santinho de Santo Expedito. O santo das causas impossíveis. E ele era um soldado romano, e ele tem uma haste, e na haste tem uma frasezinha. Está escrito assim: odie. Odie em latim significa? O que significa? Está vendo como é que o pessoal sabe latim? Quem disse que eles não sabem? Odie significa hoje. Hoje. E aos pés de Santo Expedito, é interessante aquele santinho, tão simples, mas ele dá uma lição para a gente. Tem um corvo, e ele está ali pisando no corvo, o corvo está morto no chão. E no bico do corvo, pássaro preto, que simboliza o demônio, está escrito uma outra frasezinha: cras. Cras significa o quê?
Isso, amanhã. Significa amanhã. Se nós deixamos a nossa conversão, se nós nos demoramos a dar a Deus hoje, se nós deixamos para fazer o bem amanhã, nós nunca vamos conseguir o céu. Nós temos que fazer o propósito de sermos melhores, de sermos santos, de melhorarmos naquele pecado que nós precisamos melhorar e deixar hoje, porque amanhã vai ser tarde. É igual o sujeito que queria emagrecer, não é? E ele sempre dizia, não, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. E ficava nisso a vida inteira. Não, tem que ser hoje. Não existe segunda-feira para o católico. É hoje. Nós temos que começar a ser bons agora. Nós temos que deixar o pecado agora. Temos que romper com o pecado, com aquilo que nos afasta de Deus, neste instante. Vamos fazer esse propósito. E vamos apresentar nosso propósito nessa primeira missa desse 2014. Eu tenho certeza, se nós formos fiéis e lutarmos para sermos melhores, mesmo que a gente resvale e caia, mesmo que a gente tenha infidelidades, mas não vamos nos demorar no pecado, vamos permanecer firmes no nosso propósito. Nosso Senhor vai nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.